Olá, nós vamos dar agora sequência ao segundo vídeo do estudo do Novo Testamento. Como nós falamos no primeiro vídeo, Novo Testamento, considerações iniciais e a plataforma do Mestre, que nós vamos fazer um estudo baseado nos destaques de capítulos e versículos feito por Emmanuel, nas obras de mensagem que ele deixou através da psicografia do Chico Xavier. Livros esses como O Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna. E nós fizemos uma consolidação de todos estes versículos de todo o Novo Testamento que Emmanuel se utiliza, e o colocamos em ordem. Então nós vamos falar na ordem dos livros que estão presentes na Bíblia. Os 4 primeiros livros são os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o Atos dos Apóstolos, posteriormente as Epístolas dos Apóstolos e termina com o Apocalipse. E nós começamos já com um capítulo e um versículo de Mateus no capítulo 1, no vídeo anterior, e vamos dar sequência a esse estudo, procurando abranger um pouco alguns comentários. Não dá para estudar toda a Bíblia na condição que nós estamos propondo, mas com certeza muitas reflexões advirão deste estudo, onde nós citaremos passagens bíblicas do Novo Testamento e as lições trazidas por Emmanuel, como se fosse uma ampliação de conceituação que nós deveríamos ter dos ensinos de nosso Mestre Jesus. Então nós vimos no vídeo anterior o capítulo 1 de Mateus, da qual Emmanuel destacou aquela questão de que Jesus veio para nos salvar, para nos libertar dos pecados. Jesus, no conceito real da sua plataforma do Mestre aqui na Terra, é nos salvar de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos defeitos e das nossas imperfeições. Após o capítulo 1, o capítulo 2 de Mateus trata da adoração dos magos. E aqui Emmanuel não faz nenhum destaque, mas a gente gostaria apenas de comentar, sem querer fazer qualquer espécie de julgamento, mas que nessa passagem, e como já dissemos, Mateus escreve o seu evangelho para os judeus cristãos. Os primeiros cristãos eram judeus, que eram seguidores do Mestre Jesus. Naquele início, naquele momento, não eram denominados cristãos, mas eles acompanhavam a Boa Nova, que Jesus veio trazer a instalação do reino de Deus em nossos corações. E como Mateus escreve para esses judeus que acompanham a Boa Nova, ele faz questão de citar as antigas profecias, normalmente aquelas de Isaías, para dar a veracidade de que Jesus é, de fato, o verdadeiro Messias, aquele que o povo judeu esperava para a salvação do povo e que ainda até hoje os esperam, segundo o que eu sei até o momento. Tá? E nesse capítulo 2 da vinda da adoração dos Reis Magos, tem aquela questão que eles falam que Herodes manda fazer em Belém, que é onde Jesus teria nascido, o massacre dos inocentes, crianças de até 2 anos de idade. Sem julgamentos, como eu já disse, mas há uma questão de que um fato deste tão relevante, massacre de inúmeras crianças, né, como consta aqui no evangelho dele, né, deveria ser noticiário da própria história oficial. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, não cita nenhuma destas questões
e até a informação de que José e Maria foram com Jesus, aliás, José e Maria foram para Belém por conta de um recenseamento naquela época, e foi onde Jesus nasceu, lá naquela condição simples, na manjedoura, lá junto aos animais, né? Não há também notícias de que nessa época tinha essa questão deste recenseamento e nem a comprovação de que os nascidos nas suas cidades precisariam se deslocar, se estivessem em outra cidade, para a cidade de origem para serem contados, né? Então esses fatos, pela história oficial, não é confirmado e fica um pouco de dúvida a respeito destas questões, tá? Mas como nós já dissemos, o que nos interessa no estudo do Novo Testamento, como o próprio Kardec afirma na introdução de O Livro dos Espíritos, essas questões controversas não vão fazer parte do nosso processo de conhecimento moral e de evolução. O que nos interessa são os ensinamentos do Mestre em torno dos ensinos morais, que é o caminho para a nossa evolução espiritual. Tá? E aí, no capítulo 3º, é quando fala da pregação de João Batista, fala do batismo de Jesus, tá? Onde tem aquela questão de que sobre Jesus, depois batizado, desce um espírito como se fosse em forma de pomba, e o efeito de voz direta, de que este é meu filho amado, né, de Deus, como se fosse a voz do próprio Deus. Tá? E o capítulo 4 é onde Emmanuel vai destacar 2 versículos para as nossas reflexões. Tá? O capítulo 4 trata da tentação, primeiro, da tentação de Jesus no deserto. Né? Um pouco de se estranhar também é que isso estava tudo em profecias, né, dos antigos profetas da Judéia, dos judeus, mas de que Jesus teria sido tentado pelo demônio, né? Nós sabemos que o demônio como figura, de fato ele não existe, né? Mas destas lições, Emmanuel transcreve 2 versículos que é importante para as nossas reflexões. Eu vou ler um pequeno trecho agora do capítulo 4 de Mateus, e depois eu falo qual é o destaque que Emmanuel dá. Então, a tentação no deserto. Em seguida, Jesus foi conduzido, após o batismo lá de João Batista, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí o tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é nesse versículo exatamente que se encontra o ensino para as nossas reflexões, que nem só de pão vive o homem. E no livro, aí no caso Fonte Viva, a lição 18, Emmanuel comenta, né, esse versículo do capítulo 4, versículo 4, onde Jesus diz, nem só de pão vive o homem. E Emmanuel amplia esse conceito para todos nós, principalmente em termos de questões de que, para provocar em nós o nosso despertamento espiritual, de que nós não somos unicamente matéria, ok? Então a lição começa assim. Não somente agasalho que proteja o corpo, parte física, mas também o refúgio do conhecimento superiores que fortalecem a alma, alimento do espírito. Não só a beleza da máscara fisionômica,
mas igualmente a formosura e nobreza dos nossos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os nossos músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as nossas maneiras, as nossas atitudes. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo, aquela reforma interior nossa. Não só o domicílio confortável do nosso lar para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória durante a existência terrena, mas igualmente as virtudes comprovadas que lhe formam o caráter, na luta objetiva que enriquecem a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também a luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. E para a eternidade nós nos dirigimos com o nosso espírito, que é o que tem vida imortal. Okay? Então, deste versículo de Mateus, onde Jesus diz que não só de pão vive o homem, ou seja, não só da materialidade, a materialidade é importante, é necessária, mas acima da materialidade, para a vivência do espírito, é isso que o Emmanuel nos traz, as atitudes, o ensinamento, o aprendizado, a prática do amor, não só o nosso egoísmo, mas a prática junto dos outros, dos nossos semelhantes, ok? E continuando ainda no capítulo 4 de Mateus, que nós vamos ver hoje, até para não nos estendermos muito como foi o primeiro vídeo, depois tem um subtítulo na Bíblia. A gente está lendo esses versículos desses capítulos diretamente da Bíblia, tá? Onde a gente tem, vamos dizer, a escrita oficial do Novo Testamento, tá? Que é transcrito em diversas obras também, igualmente na nossa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4 ainda tem um subtítulo aqui do início da pregação de Jesus e os primeiros discípulos, onde começa Jesus, naquelas passagens, a chamar aqueles que seriam os seus discípulos inicialmente. Discípulos, entendamos, que é aquele que segue um mestre, que é diferente de apóstolo, não são sinônimos. Discípulo segue o mestre. Apóstolo quer dizer enviado. Estes discípulos depois se transformam em apóstolos, porque Jesus vai enviá-los para divulgar a boa nova, ok? E aqui, Emmanuel destaca do capítulo 4, um versículo 25, mas nós vamos ler um pouco, um trecho antes, para a gente inserir no contexto, que depois vamos ouvir a mensagem de nosso Emmanuel, ok? Depois de fazer esta coleta, ou começar a trazer os seus primeiros discípulos, diz o seguinte, aqui partindo do versículo 23 do capítulo 4.
Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. No versículo 24, sua fama espalhou-se por toda a Síria, trazendo-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos e os paralíticos, e ele curava a todos. E no versículo 25, que encerra este capítulo 4 de Mateus, diz que grandes multidões acompanharam-no na Galiléia, do Decápole, de Jerusalém da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. E o destaque exatamente que Emmanuel dá, ainda no livro Fonte Viva, a lição 144, Mateus capítulo 4, versículo 25, e diz o seguinte, Emmanuel extrai exatamente assim: e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Seguindo, porque nós vimos, dentro do contexto, que Jesus pregava a Boa Nova e curava todos aqueles enfermos, né? Aqueles possessos e tudo mais. E a lição começa assim. Sim, o título desta lição 144 é Ajudemos a Vida Mental. A multidão continua seguindo Jesus hoje na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e de revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes, assim como eram os discípulos que se tornaram apóstolos, ok? Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Vou reler esse trecho que é muito importante, né? Porque nós temos entre as pessoas ainda a falta de boa vontade para fazer as coisas que têm que ser feitas. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Por isso que temos conosco sempre, e eu espero que vocês assim compreendam, né, esta questão da divulgação do Evangelho, desta conscientização espiritual nossa, que é exatamente a ligação nossa, hoje encarnados, mas com a realidade da espiritualidade imortal. Descerra-se à nossa frente precioso programa neste particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples. Essa é a maior e a melhor forma da divulgação do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Exemplo, porque ele é contagiante na prática da bondade. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Exercício da meditação. Estas são as condições, as questões que nós podemos praticá-las no nosso dia a dia, para que nós ajudemos a vida mental das pessoas a se ligarem, ainda aqui na Terra, com o plano do Espírito. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que você se encontra. Nós podemos agir
divulgando a boa nova do Mestre Jesus em todos os ambientes na qual nós nos encontramos. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Olha só, ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente. Nós somos esses elementos em que nós que já temos esses despertamentos, que possamos fazer estas questões simples no nosso dia a dia para esta conscientização das grandes multidões que, como nós vimos no início, no contexto da onde está extraído esse versículo, a multidão seguia Jesus mais pela cura física dos seus organismos, pela cura da cegueira, da surdez, da paralisia, do que para a cura do espírito. E aqui nós vemos que, de fato, Jesus as faz, mas como que para atrair toda esta multidão e dar-lhes, como nós vamos ver um pouco mais adiante em outros vídeos, né, a essência da Boa Nova, que está contida no Sermão da Montanha. Ok? Então nós podemos fazer coisas simples, um precioso programa, alfabetização, leitura edificante, palestra educativa e, acima de tudo, exemplo contagiante. Então, encerrando aqui esse novo vídeo da continuidade do estudo do Novo Testamento, e temos um longo caminho, com certeza, para esse estudo, que será sempre muito edificante para todos nós e para as nossas reflexões. Eu convido a todos, né, em conjunto com este estudo do Novo Testamento, aquele estudo do despertamento da consciência espiritual, que encontramos muito fortemente na obra de André Luiz, Psicografia do Chico, e também no estudo que estamos fazendo em paralelo de muitas questões do Livro dos Espíritos, com auxílio do Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, tá? Sempre no intuito de divulgar o Evangelho e a doutrina. Então, todos aqueles que, como nós desejamos fazer essa divulgação para esta multidão de pessoas, que nos ajudem compartilhando estes vídeos aos amigos, aos familiares, e que possamos seguir todos juntos no nosso processo evolutivo. Fiquem com Deus e muito obrigado.